eu acho muito interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e aprender talvez uma das lições mais interessantes que eu acho no livro de Josué. Como você bem mencionou, Zé, o povo de Israel, quando saiu do Egito, cerca de alguns meses eles chegaram em Canaã. Então, o plano original de Deus é que eles saíssem do Egito e em alguns meses chegassem em Canaã e já ocupassem aquela terra. Esse era o plano original de Deus. Mas por que isso não aconteceu? Quando eles chegaram lá às portas de Canaã, Moisés escolheu 12 pessoas para espiar a terra, os 12 espias. Isso está lá no livro de Números. Em Números, Moisés vai escolher 12 pessoas para espiar a terra. Deixa eu pegar aqui essa passagem. E sabe o que é interessante? É que entre esses 12, um deles era Josué. Josué foi um dos espias, né? Aí então os 12 homens vão lá na terra, passam lá vários dias, e quando eles retornam, o povo estava curioso para saber como é Canaã, a terra que mana leite e mel, né? Quando os espias retornam, eles vão dar o relatório deles. E eu queria ler o relatório que eles deram 40 anos antes de Josué entrar em Canaã. Está em Números capítulo 13. Então, novamente, o número 40 aparece aqui. Eles passaram 40 dias espiando a terra, depois retornaram. E olha só o relatório, olha que interessante aí. Quem está acompanhando a gente aí pode abrir a Bíblia no livro de Números capítulo 13. Eu leio aqui a partir do verso 25. Fala assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, começou a dar um relatório negativo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí verso 32 fala: E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. Começaram a falar mal da terra, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Então se contradizendo no começo é uma terra boa, agora já é uma terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak. E olha só o que diz assim: E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante. Dos 12 espias, 10 deram um relatório ruim e falaram o seguinte: olha, eles olhavam para nós e nos viram como insetos, pequenininhos. Eles nos olharam como insetos. Mas, quando a gente continua lendo, a gente percebe que não houve um diálogo entre eles e o povo da terra. Sim. Eles observaram de longe. Fizeram uma leitura, né? E olha só, eles supuseram como as pessoas estavam olhando para eles. Entenderam? O povo não disse: vocês são insetos. Eles disseram: o povo nos olhou como insetos. Agora a questão é: esse relatório foi verdadeiro? Será que realmente o povo estava olhando para eles assim, com altivez, achando que eles eram insetos? Aí então 40 anos se passam e você chega no livro de Josué. Em Josué capítulo 2, interessante, Moisés mandou 12 espias. Quantos espias trouxeram a boa notícia? 2. 10 trouxeram uma notícia ruim. Josué vai mandar quantos espias? Só 2. Aprendeu a lição. Acho que ele aprendeu a lição. Ele disse: olha, só 2. Mandar muito. Vou mandar só 2. O coach ensinou bem para ele, né? Aí os 2 espias vão lá e entram em Canaã novamente, 40 anos depois. E quando eles entram, agora eles vão conversar com o povo de lá. Eles vão conversar com uma mulher que era lá da terra, Raabe. E agora vamos ouvir agora
como é que os moradores viam eles. Será que como eles achavam que os moradores estavam vendo, era realmente como as pessoas estavam vendo eles? Esse é o ponto. E olha só o que Raabe vai dizer. Hein? Ótimo, olha. Escute, não saia e compartilhe, por favor, isso com todos os seus amigos. É muito importante. Então, em Josué capítulo 2, o verso 8, aí fala assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Então você começa a perceber, a palavra aqui, Senhor, quando você lê a Bíblia em português, que a palavra Senhor, todas as letras são maiúsculas, aqui é o nome próprio de Deus. Aqui é o nome de Deus. Então Raabe já conhecia o nome do Deus dos israelitas. E ela começa a dizer que eles já tinham medo de Israel. Já se tremiu só de saber que o povo era de Deus, né? Eles entraram, olha só, os espias entraram lá, só que lá o pessoal já sabia de um povo e já sabia o nome do Deus desse povo. E ela fala, ó, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por que estão desmaiados? Verso 10 fala: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito. Ou seja, olha, a notícia correu por lá todo do Egito lugar, né? já tinha chegado lá. Quando aqueles 12 espias invadiram a terra, o povo lá já sabia que o Deus de Israel tinha secado as águas do Mar Vermelho, e eles estavam com medo do povo de Israel. E nessa época, eles eram conhecidos assim meio pelos deuses deles, né? As divindades. Para ver qual era o Deus mais poderoso. Era né? Isso. E aí ela continua dizendo, ó, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Então, sabe o que a gente percebe aqui? Que aqueles 10 espias, eles olharam assim, disseram, eles estão achando que nós somos insetos. Na psicologia chama isso de projeção. Qual é a projeção? Você tem uma opinião sobre você, só que você acha que o outro que está te olhando dessa forma. Não é que o outro está te olhando, é você que se olha dessa forma. Eles acham assim, eles acham que nós somos insetos, estão nos olhando como insetos, mas não, o povo estava com medo deles. Entendeu? Então, ou seja, passou 40 anos, aí quando os espias conversam, falam, não, a gente está com medo de vocês. O coração já desmaiou, porque a gente ouviu o que o Deus de vocês fizesse. Ou seja, se o povo de Israel, assim que saíram do Egito, entrasse em Canaã, eles já teriam ocupado a terra. Não ocuparam por um julgamento falso que eles tiveram, de achar que o povo estava tratando como insetos, enquanto, na verdade, esse julgamento era completamente errado. Eu acho que a gente tira muitas lições, mas dentre elas, eu tenho muito medo dos nossos pré-julgamentos, de querer ler a mente dos outros, tirar conclusões a respeito dos outros. Eu conheço muita gente que fala assim, olha, fulano ali está pensando que eu sou isso. Cuidado, às vezes a pessoa nem está. Não tá. Você está tão certo, mas essa ideia é sua. Às vezes é você que está se enxergando dessa forma. Olha, eu fui ali, eu já vi isso acontecer, gente. Olha, eu fui num lugar aí, cheguei lá, as pessoas me olharam com desprezo. Eu disse, não, ninguém te olhou com desprezo. É você que está se desprezando e acha que os outros estão te olhando assim. Ao falar no lugar, aquela mulher me olhou assim, de uma maneira, me humilhou só com o olhar dela. Às vezes não, a mulher te olhou normal, só que você que tem um problema de autoestima, se acha inseto, embora ninguém está te olhando como um inseto. Na verdade, a pessoa lá te acha muito poderoso, a pessoa está com medo de você e você está julgando errado o olhar do outro. Então, ou seja, o que a gente percebe daqueles 10 espias, eles fizeram uma análise errada.